Olá, ouvintes! Está começando o programa Viver Bem Guaíba, um espaço dedicado à informação, saúde, qualidade de vida e bem-estar. O Viver Bem tem o patrocínio da Unimed Porto Alegre e da Anhiggs. Unidade de atendimento pediátrico, a Unimed Porto Alegre tem. E a Anhiggs, 75 anos, a casa do médico gaúcho. Hoje vamos falar sobre um problema que afeta milhões de pessoas de forma silenciosa, mas que ainda é cercado de constrangimento e desinformação, a incontinência urinária. A perda involuntária de urina pode acontecer em situações simples do dia a dia, ao tossir, rir, fazer exercícios, carregar peso ou até durante uma caminhada no supermercado. Muitas pessoas acabam se afastando do convívio social, reduzindo a atividade física e comprometendo sua autoestima por acreditarem que isso faz parte do envelhecimento e que não tem solução. Segundo estimativas da Sociedade Brasileira de Urologia, cerca de 35% das mulheres apresentam algum grau de incontinência urinária ao longo da vida, especialmente após a gestação, o parto e a menopausa. Mas os homens também podem ser afetados, principalmente após tratamentos para câncer de próstata. Para esclarecer esse tema tão importante, eu recebo hoje o Dr. André Sobreiro, urologista e coordenador do Departamento de Urologia Feminina da Sociedade Brasileira de Urologia, Seccional Rio Grande do Sul. Dr. André, seja muito bem-vindo ao Viver Bem Guaíba. Bom dia, agradeço, Paulo, o convite aqui para conversar na Rádio Guaíba sobre um tema tão importante como a incontinência urinária. Verdade, temos muitas questões aqui para esclarecer e informar os nossos ouvintes. Tenho certeza que vai ser muito importante essa conversa, doutor André. Para a gente começar aqui do básico, como é que se caracteriza a incontinência urinária? A incontinência urinária nada mais é que a perda involuntária de urina. Então, quando o paciente está com a bexiga confortavelmente cheia, se tem algum tipo de escape involuntário, isso já é considerado uma incontinência urinária. Perfeito. E toda perda de urina já deve ser considerada um sinal de alerta? Sim. Na maioria das vezes, qualquer escape de urina já é considerado incontinência. E se isso começa a se tornar uma coisa recorrente, sem dúvida nenhuma, vale a pena fazer uma avaliação um pouco mais detalhada. Uma investigação, né, doutor? Muitas pessoas convivem anos com sintomas, às vezes sem procurar ajuda, né? O senhor acredita que ainda existe muito tabu e vergonha até em torno desse tema? Sem dúvida. Especialmente em mulheres mais idosas, a incontinência nessa população ela é um pouco mais frequente e muitas vezes, até pelo convívio entre outras pessoas da mesma idade, elas acham que isso é uma coisa normal, comum e que não há tratamento, não há solução. Muitas vezes as pessoas se isolam por várias questões, né? A questão de tu precisar usar uma fralda muitas vezes, a questão de tu ficar com o cheiro de urina no corpo, às vezes faz a presença de urina na roupa ou na fralda, faz uma dermatite bem importante na região. Tudo isso vai agregando sofrimento, desconforto, que muitas vezes faz com que a paciente de fato se isole, não vá ter compromissos sociais, vai ficar mais em casa. Então isso é uma fonte de isolamento, de sofrimento mental, sem dúvida nenhuma. Uhum. E existem diferentes formas de incontinência urinária. Como é que é feita essa classificação? A classificação clássica da incontinência urinária é basicamente em dois tipos, que é a incontinência urinária de esforço, que é aquela incontinência que a paciente perde urina quando faz algum esforço que aumenta a pressão intraabdominal. Por exemplo, espirrar, tossir, dar risada, carregar peso. E um outro tipo que também é muito comum, e ele começa a ficar mais comum especialmente em populações mais idosas, que é a incontinência de urgência. Quando acontece uma súbita e imperiosa vontade de urinar, que a paciente não consegue postergar a ida ao banheiro e acaba muitas vezes nesse trajeto tendo escapes de urina. Uhum. E também existe a incontinência mista, quando tem a associação das duas coisas, que é de fato o mais comum em populações mais idosas. Uhum. Mas não são tão frequentes também só em pessoas idosas, né? Hoje já se sabe, até gostaria que o senhor trouxesse algum dado aqui de pessoas mais jovens, vamos dizer 40 anos, ou até menos do que isso, 40, 50 anos. Nas populações mais jovens, especialmente em populações que têm uma história obstétrica mais longa, assim, com maior número de gestações, a história de partos de fetos grandes, fetos macrossômicos, ou partos mais difíceis, digamos assim, a incontinência urinária de esforço ela pode começar mais cedo nessa população.
Também pacientes idosas, tabagistas também são fatores de risco que podem fazer com que a incontinência surja mais cedo. Em pacientes mais jovens, normalmente a incontinência mais comum de fato é a incontinência de esforço, mas com o processo de envelhecimento dessa população, acaba a incontinência urinária do tipo misto, que tem as duas associações, acaba ficando mais prevalente ao longo do envelhecimento. E no caso, doutor André, quando a paciente perde urina ao tossir, rir ou espirrar, o que esse sintoma normalmente pode indicar? Isso normalmente indica que o mecanismo, que a gente chama de mecanismo esfincteriano, que é o mecanismo que faz com que a gente consiga controlar a nossa bexiga, ele está prejudicado. Então, pode ser por várias formas. Pode ser por alguma lesão durante algum parto, pode ser por um enfraquecimento dessa musculatura, pode ser porque a pressão intra-abdominal está muito alta, porque a paciente fuma ou porque a paciente está muito obesa. Então, algumas coisas justificam esses escapes de urina. Teria um número, assim, de idas ao banheiro, vamos dizer assim, né, para urinar, para já caracterizar a bexiga hiperativa? Perfeito, Paula, uma ótima pergunta. O que a Sociedade de Continência Internacional considera um número de micções diurnas adequado é até 9 por dia. Óbvio, isso é uma coisa estatística, né? Porque depende muito da quantidade de água que a pessoa vai tomar ao longo do dia, né? O histórico desse paciente. Exatamente, também. Mas fazendo uma média, que às vezes a gente usa um instrumento chamado diário miccional, que é justamente para tentar entender como é que é o funcionamento da bexiga, a ingesta de líquido desse paciente, a gente considera 9 como um ponto de corte. E no caso do turno da noite, vamos dizer assim, isso diurna, mas e a noite, como Perfeito, é que seria? Tá? As idas à noite ao banheiro a gente chama de noctúria, e a gente espera que tenha no máximo uma ida à noite. E muitas vezes tem pacientes, até um marcador de severidade do problema, tem pacientes que ao longo do dia vão assim inúmeras vezes no banheiro, mas a gente pergunta, e à noite? Não, à noite eu durmo a noite toda. Isso já é um sinal que é um problema não tão grave, digamos assim, né? Que de noite a bexiga se comporta de uma forma mais adequada. Entendi. De repente também tem relação com a quantidade de líquidos que essa pessoa também durante o dia, né? Não, sem dúvida. Consome. Inclusive, pacientes que têm essa queixa de sintomas noturnos, uma das medidas comportamentais é tentar, a partir de determinado horário da tarde, diminuir o consumo de ingesta de líquidos, né? Para tentar minimizar a produção de urina noturna. Doutor André, um estudo chamado LUTS Brasil, considerada a maior pesquisa de base populacional já realizada no país sobre sintomas do trato urinário inferior, mostrou que 1 em cada 4 brasileiros acima de 40 anos convive com sintomas de bexiga hiperativa. O senhor acredita que muitas pessoas ainda confundem esses sintomas ou acabam normalizando o problema? Eu acredito que, especialmente na população masculina, onde tem a questão dos sintomas prostáticos, os diagnósticos de bexiga hiperativa eles são muito subestimados. Na população feminina, como não existe a próstata que vai confundir os sintomas urinários nessa população, a gente é um pouco mais, a gente consegue tratar essas pacientes de uma forma mais adequada. Mas a gente vê na prática do consultório que é muito, muito comum, mas especialmente mais em mulheres. Mas em homens, muitas vezes o paciente tem um diagnóstico de bexiga hiperativa genuína e a grande maioria dos urologistas sempre vai tratar pensando que seja um crescimento benigno da próstata, muitas vezes não é. Importante. Em relação também, doutor André, ao enfraquecimento da musculatura do assoalho pélvico, é um dos principais fatores relacionados ao surgimento da incontinência urinária, no caso das mulheres, né? Sem dúvida. A gente tem uma estrutura complexa, músculo ligamentar no assoalho pélvico, que vai manter não só as estruturas pélvicas no seu devido lugar, mas também vai propiciar um mecanismo de continência. Então, com o passar dos anos, naturalmente a nossa musculatura ela fica um pouco menos mais forte, flácida, digamos assim, mais flácida, os ligamentos também, isso é um fator de risco para a incontinência urinária e o prolapso de órgãos pélvicos. E existem outros fatores de risco importantes, como a questão da obesidade, sedentarismo, constipação intestinal, o tabagismo, né? No caso das mulheres, eu gostaria que o senhor comentasse. Sim. A obesidade e tabagismo, eles atuam na incontinência basicamente porque geralmente quem fuma é um tossidor crônico, são pessoas que acabam tossindo, né? Isso, ao longo de muitos anos, vai aumentando, esses aumentos súbitos da pressão intra-abdominal vão fazendo com que a musculatura do assoalho pélvico ela vá ficando um pouco mais fraca. Pacientes obesos, o mecanismo é parecido, né? O acúmulo de gordura na região abdominal faz também com que a pressão dentro do abdômen ela seja maior, pressionando também o assoalho pélvico, e isso faz com que essa musculatura sinta um pouquinho.
No caso da constipação intestinal. Sim, perfeito. A constipação, muitas vezes, ela anda junto com sintomas urinários em mulheres, principalmente mulheres mais jovens, porque o funcionamento do assoalho pélvico, ele é um só. Então, muitas vezes, o paciente constipado é um paciente que também tem alguma dificuldade miccional, tem dificuldade de esvaziar a bexiga, o paciente muitas vezes pode ter infecções de repetição, tudo relacionado a uma função inadequada do assoalho pélvico. Então pode ser também muito frequente isso, para quem tem a popular prisão de ventre, né? Que seria essa constipação aí já em estágio mais crônico, imagino. Com certeza, né? Tanto que muitas vezes em muitos distúrbios funcionais urológicos, uma das primeiras medidas clínicas é tentar manejar a constipação. Muitas vezes a gente tem que pedir ajuda para algum colega proctologista, um gastroenterologista para nos ajudar. Mas isso é uma coisa bem documentada que de fato melhora os sintomas urinários. Doutor André, muitas mulheres relatam perda urinária durante a atividade física, principalmente exercícios de alto impacto, né? No caso da corrida, treino funcional. Esse tipo de atividade também pode favorecer ou agravar a incontinência urinária? Sim, é difícil falar para uma paciente que a atividade física é uma coisa que pode agravar a incontinência, mas atividades de muito impacto podem sobrecarregar o assoalho pélvico. E para essa população seria muito interessante ter programas de reabilitação do assoalho pélvico para tentar justamente fortalecer um pouco melhor especificamente essa musculatura para preservar a continência dessa população. E muitas pessoas também acabam convivendo por anos com perdas urinárias, né? Urgência para urinária ou aumento da frequência urinária sem procurar ajuda médica. Quais são os sinais de alerta que indicam a necessidade de uma avaliação especializada? Perfeito. Então, o paciente no qual essa frequência aumentada, essa urgência está impactando na sua qualidade de vida, às vezes na sua atividade no trabalho, a sua atividade doméstica, um paciente que está tendo sono fragmentado, está tendo que acordar várias vezes à noite para isso. Então, são alguns dos sinais ou sintomas que vão sugerir uma investigação pormenorizada. Doutor André, os tratamentos para a incontinência urinária evoluíram bastante nos últimos anos, né? Ainda bem. Sim. O que existe de mais atual e eficaz para ajudar esses pacientes? Muitas vezes, a depender do tipo da incontinência, a gente tem uma ampla gama de tratamento, né? Desde injeções de toxina botulínica, o famoso Botox, dentro da bexiga, especialmente para os pacientes com incontinência de urgência, desde telas para melhorar o mecanismo de continência em uretras não só femininas, mas também masculinas. Especialmente para os homens existem os esfíncteres urinários artificiais, que também é um dispositivo mecânico que auxilia na continência, especialmente em pacientes pós-cirurgia de próstata. Em pacientes com transtornos neurogênicos da bexiga, de origem neurológica, existem o neuromodulador sacral, que é um marca-passo, digamos assim, da bexiga. Olha só que interessante. Então a gente tem uma ampla gama de tratamentos. Obviamente, nem todo tratamento é para todo mundo, né? Claro, vai ter que se avaliar bem cada caso, né? Para ver se o paciente se adapta ou se é candidato ao tratamento. E, doutor André, exercícios para fortalecimento do assoalho pélvico e a fisioterapia pélvica realmente podem ajudar no controle da incontinência urinária? Sem dúvida, tá? O urologista funcional, ele é melhor amigo das fisioterapias pélvicas. É considerado um tratamento de primeira linha, então toda paciente que chega no consultório de algum urologista com algum escape urinário, ela normalmente sai com a indicação de procurar um fisioterapeuta para começar exercício de reabilitação. E muitas vezes resolve o problema, sem precisar de remédio, sem precisar de cirurgia. Obviamente, agregando mudanças comportamentais, controle de peso, quem está fumando parar de fumar, mas a fisioterapia pélvica é um tratamento de primeira linha para isso. Perfeito. E até trazendo aqui no caso de pacientes que têm diabetes, né, problemas de obesidade, como é que atinge essa questão do caso da incontinência urinária, né, que essas pessoas são acometidas por isso? O diabetes, ele tem alguns mecanismos que podem agravar a incontinência, especialmente por mecanismo de dano neuropático, que a gente chama, né? O controle das comorbidades, como diabetes e hipertensão, sempre é bem-vindo em manejo de praticamente todas as doenças. E especificamente a obesidade é uma coisa que afeta muito o controle da continência. Então, geralmente, uma paciente que está com uma obesidade leve a moderada, às vezes grave, a perda ponderal muitas vezes resolve a incontinência. Isso é muito visto em pacientes que foram submetidos à cirurgia metabólica ou bariátrica.
Em pacientes, normalmente essa população tem uma prevalência de incontinência urinária de esforço muito alta, e depois que elas fazem o procedimento, que tem uma perda ponderal bem expressiva, muitas vezes a incontinência ela é resolvida. Doutor André, em quais situações o tratamento medicamentoso pode ser indicado para pacientes com incontinência urinária? Existem algumas medicações que elas são muito úteis para tratamento, principalmente dos sintomas de urgência, né, da incontinência de urgência. A gente tem duas grandes famílias de medicações, que são os anticolinérgicos e os beta-3 agonistas. Então, após uma avaliação pormenorizada numa consulta urológica, o urologista vai poder decidir qual que é a melhor droga para esse perfil de paciente. A gente pode, inclusive, fazer intercâmbio de droga, trocar ou acrescentar, para justamente tentar chegar num tratamento adequado para os sintomas. E geralmente é um tempo de uso prolongado, assim? Normalmente são drogas de uso contínuo. E no caso, doutor André, quando é que a cirurgia passa a ser indicada nos casos de incontinência urinária? A gente acaba indicando cirurgia, especialmente nos casos de incontinência urinária de esforço, quando a paciente não tem uma resposta às medidas comportamentais ou à fisioterapia. Medicamentosas também, não. Exatamente. Então, aí a gente pode fazer uso de algumas técnicas de cirurgia por sling ou cirurgias de colposuspensão, que são técnicas que costumam melhorar. Mas paciente que entra no meu consultório, ela não vai... A cirurgia nunca é a primeira opção, a não ser que ela já tenha feito os outros tratamentos com algum outro profissional. Já mais agudo, né? Exatamente. E essas técnicas, esses procedimentos, eles são menos invasivos? Eles oferecem uma recuperação mais tranquila para os pacientes? Como é que é feito isso hoje? Hoje, uma das cirurgias mais comumente feitas para tratamento de incontinência urinária de esforço nas mulheres é a cirurgia de sling, que é uma cirurgia feita por via vaginal, com uma incisão muito pequenininha, que um tempo de recuperação super rápido. A paciente normalmente vai embora, ela pernoita no hospital, no outro dia está indo embora, sem sonda, sem nada. Uma recuperação super tranquila, em 2 semanas já está voltando às suas rotinas. Há uma outra técnica também, que eu particularmente faço bastante, que é a colposuspensão, que se faz por videolaparoscopia também. Uma cirurgia, uma recuperação de um dia, no dia seguinte a paciente está indo embora também sem sonda e vai se recuperar. Qual é a diferença do sling para essa outra técnica? Como é que elas se consistem, se caracterizam? Perfeito, ótima pergunta. O sling é uma tela sintética, geralmente de polipropileno, que ela vai dar uma sustentação, digamos assim, vai abraçar a parte de baixo da uretra para tentar mantê-la numa posição mais alta. É uma técnica super tranquila, já bem documentada. E essa outra colposuspensão é uma técnica que vai dispensar o uso de tela, que é uma coisa que me agrada. Então, por essa técnica, normalmente a gente faz ela por videolaparoscopia, ou seja, por vídeo, por dentro do abdômen, onde a gente vai dar alguns pontinhos para tentar levantar a parede anterior da bexiga, da vagina, para tentar reposicionar essa uretra. Então, a grande vantagem dessa cirurgia é que não usa material protético, né? No caso, não precisa do uso das telas, vamos dizer. Perfeito, exatamente. E a durabilidade desse tipo de procedimento? Os estudos que compararam a duração da resolução dos sintomas são bem semelhantes, assim, pelo menos em até 10 anos de segmento. Então, são duas técnicas bem eficazes. E a recuperação, como o senhor comentou, no dia seguinte, já, claro, tem que ter alguns cuidados, eu imagino, para a questão de retorno de atividade física. Geralmente, a paciente vai ficar um dia no hospital, no outro dia já vai para casa, vai sem sonda, vai super bem. Ela vai se cuidar em casa, vai se recuperar mais ou menos por umas 2 semanas. E em 2 meses é vida normal, pode voltar à sua academia, à sua atividade física. Mas a gente pede um período, pelo menos de 15 dias, assim, sem trabalho, mais tranquilo em casa. Claro, para fazer até a cicatrização, né? Com certeza. Então, doutor André, hoje já é possível alcançar a cura ou um controle significativo dos sintomas de incontinência urinária na maioria dos casos? Sim, a gente sempre tenta deixar os pacientes, que a gente chama de secos, né? Então a gente tem que tentar sempre otimizar os tratamentos para tentar melhorar ao máximo a qualidade de vida. Em muitos casos a gente consegue melhorar bem, e se a gente não consegue deixar o paciente seco, a gente consegue deixar o paciente melhor do que está, que é uma coisa importante. Nossa, um ganho, né? Ao invés de usar, às vezes, 6, 7 fraldas por dia, se a gente conseguir deixá-la com um absorvente por dia, só um absorvente de segurança, já é uma grande vitória, né? Com certeza. Então a gente tem que entender que a incontinência ela tem tratamento, que os pacientes precisam procurar um atendimento especializado, porque muitas vezes os pacientes vão ter uma melhora bem expressiva na qualidade de vida. Eu acho que é importante destacar também, né, doutor André, da especialidade, né, que é a urologia, fazendo o acompanhamento dessas pacientes, né,
Exatamente. Isso geralmente fica muito a cargo tanto da urologia como existem também colegas ginecologistas que tratam essa parte de... A uroginecologia? Isso, a uroginecologia. Geralmente os urologistas que trabalham com isso, eles chamam de urologia feminina, né? Uhum. A gente acaba tendo essa diferenciação, porque senão daqui a pouco começa a vir pacientes consultar com o urologista para avaliar a questão de sangramento genital, claro, ciclo menstrual, coisas que o urologista normalmente não tem domínio. Então é muito importante procurar um profissional especializado nisso, que muitas vezes o paciente vai ter um benefício bem importante de qualidade de vida. Uhum. Doutor André, outra questão que é até importante a gente frisar aqui, o senhor acredita que ainda falta informação para que as pessoas entendam que a incontinência urinária tem tratamento e não deve ser encarada como algo normal do envelhecimento? Sem dúvida. O acesso à informação, apesar de estar facilitado hoje em dia, muitas vezes não chega ao público que deveria chegar. Pensando nisso, a Sociedade Brasileira de Urologia geralmente define o mês de março com uma campanha do Saia do Molhado, que é justamente uma campanha para ter conscientização de que a incontinência urinária é um problema e que ela deve ser avaliada e deve ser tratada de uma forma adequada. Uma outra coisa que a nossa seccional fez foi no mês de março tentar priorizar ou fazer mutirões de cirurgias de incontinência no Sistema Único de Saúde, para justamente também como mais uma medida para tentar chamar a atenção tanto da mídia como da população para tentar alertar sobre esse problema. Perfeito. E em relação agora ao 8º Encontro Gaúcho de Urologia, que acontece de 16 e 17 de outubro em Gramado, né? Ele vai reunir especialistas nacionais e pela primeira vez um convidado internacional de grande relevância, né? Sim. O senhor poderia comentar quais são as principais novidades aí e avanços? Esse encontro é um encontro que acho que todos os urologistas gaúchos gostam bastante, né? Uma coisa muito regional, que a gente geralmente é um ponto de troca de ideias científicas, de apresentação de trabalhos, mas também de uma questão de interação social muito legal. E esse ano, através do nosso presidente da nossa seccional, o Dr. Márcio, a gente conseguiu trazer uma grande autoridade, que é o Dr. Enrico Finazzi, que ele é chefe da seccional de urologia funcional da EAU, que é a Sociedade Europeia. É uma grande autoridade na medicina funcional e ele vai estar aqui nos dando a sua ilustre presença e para enriquecer ainda mais o nosso encontro gaúcho de urologia. Maravilha, então vão vir avanços e novidades aí no tratamento também da incontinência urinária durante o congresso. Com certeza. A urologia funcional geralmente tem o seu espaço nos congressos de urologia para a gente poder justamente estar sempre o mais atualizado, trazer as novidades, apresentar as novidades para os colegas, justamente para a gente poder oferecer para a população um tratamento de excelência. Perfeito. E agora, doutor André, a gente tem um quadro aqui que é a dica do especialista, que pensando em prevenção, né, o que homens e mulheres podem fazer ao longo da vida para proteger a saúde urinária e reduzir o risco de desenvolver uma incontinência urinária? Perfeito, ótima pergunta. Se eu pudesse escolher duas medidas, na verdade, para tentar melhorar a saúde urológica da população no sentido de continência, eu diria, pratique atividade física, tá? A atividade física ela tem um impacto muito importante. A musculação ela é muito importante para fortalecimento de musculatura, para fortalecer a musculatura do assoalho pélvico. Então, um exercício, obviamente, acompanhado por profissional, que vai conseguir tratar todos os grupamentos musculares. E uma outra medida é a questão do controle de peso, tá? A gente vive hoje em dia uma epidemia de obesidade, né? Então, o controle de peso ele vai mudar muito os desfechos funcionais de incontinência. E, por exemplo, para os homens, onde há uma proporção grande de sintomas urinários por crescimento da próstata, o controle da obesidade também costuma melhorar ou diminuir a progressão desses sintomas. Então, seriam os dois fatores assim que eu acho que são mais importantes. E a cessação do tabagismo, né? Felizmente, a gente vê cada vez menos pessoas fumando, né, os cigarros de tabaco. Mas, então, pacientes que têm sintomas urológicos, se puderem parar o cigarro, terem pelo menos mais esse estímulo para parar, claro, seria uma coisa bem interessante. Doutora Andréa Sobreiro, muito obrigada pela sua participação aqui no programa, por compartilhar essas informações, né, sobre o tema que ainda impacta silenciosamente, muitas vezes aí, muitas pessoas, milhões de pessoas pelo mundo, né? Lhe agradeço muitíssimo aqui. Não, eu que agradeço o convite, Paulo. Acho muito importante esse espaço para a gente poder trazer um pouquinho de informação baseada em evidência científica para tentar explicar para a população de um jeito acessível, né, sobre o problema, sobre
há um norte, que há muitas vezes há a solução para o problema. Então agradeço muito o convite e também em nome da Sociedade Brasileira de Urologia da Seccional do Rio Grande do Sul, agradeço a oportunidade e o espaço. Muito obrigada, doutor. E fica o alerta, a incontinência urinária tem tratamento e não deve ser encarada como algo normal ou inevitável. Buscar orientação médica é fundamental para recuperar bem-estar, autoestima e qualidade de vida. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Na Unimed Porto Alegre, seu filho de até 12 anos conta com atendimento diário, sem agendamento. Unidade pediátrica, a Unimed Porto Alegre tem. Viver bem é confiar na ciência que salva vidas. Ann Higgs, 75 anos, a Casa do Médico Gaúcho. Estamos de volta com o programa Viver Bem Guaíba, que tem o patrocínio da Unimed Porto Alegre e da Ann Higgs. Unidade de atendimento pediátrico, a Unimed Porto Alegre tem. E Ann Higgs, 75 anos, a Casa do Médico Gaúcho. Nos últimos anos, a cirurgia robótica tem revolucionado diversas áreas da medicina, incluindo a cirurgia de cabeça e pescoço, que vem se destacando pelos avanços que proporcionam mais precisão, menor agressão cirúrgica e melhor recuperação para os pacientes. Essas tecnologias que antes pareciam distantes da realidade, hoje já fazem parte da rotina de importantes centros médicos e estão mudando a forma de tratar tumores localizados em regiões extremamente delicadas do corpo humano. Para falar sobre esse tema tão atual e promissor, eu recebo o Dr. Daniel Sperbi, cirurgião de cabeça e pescoço, coordenador do Núcleo de Cabeça e Pescoço da Oncologia do Hospital Moinhos de Vento, coordenador da Câmara Técnica em Cirurgia de Cabeça e Pescoço do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul, CREMERS. Dr. Daniel, seja muito bem-vindo ao Viver Bem Guaíba. Muito obrigado, agradeço muito a oportunidade de me chamar para falar desse assunto que eu gosto tanto. Sou realmente um entusiasta dessa tecnologia que é a cirurgia robótica, obviamente na minha área, que é cirurgia de cabeça e pescoço. Tenho certeza que vai trazer grandes contribuições aqui para os ouvintes. Doutor Daniel, quando falamos em cirurgia robótica, muitas pessoas ainda imaginam que é o robô que realiza a cirurgia sozinho, né? Na prática, como é que funciona essa tecnologia e qual é exatamente o papel do cirurgião durante o procedimento? O robô é um instrumento cirúrgico. Ele é simplesmente um instrumento, claro que é um instrumento grande, que tem muitas diferenciais, a gente consegue usar múltiplos braços diferentes que a gente escolhe ali, mas a cirurgia é 100% feita pelo cirurgião. Desde o DOC, que a gente chama, que é acoplar, montar o robô ali do lado do paciente. Na minha área, como são muitos pontos diferentes, muitas técnicas diferentes, cada docagem é específico, pensado para aquele paciente, às vezes a cirurgia por dentro da boca, às vezes por acessos atrás da orelha. E, depois de feita a docagem, o serviço de ir lá no console, de assistir, fazer a cirurgia, é tudo o cirurgião que ainda faz. Com certeza, quer dizer, as pinças não se mexem sozinhas, né, doutor? Não, nada. E quais, o senhor quer comentar? E é importante isso, ele falou do papel do cirurgião. Isso. É importante, inclusive, que sejam 2 cirurgiões especialistas na área, porque tanto quem está ali no monitor fazendo o movimento das pinças, tem um outro colega que está ajudando no campo junto do paciente. E esse também tem que conhecer a cabeça e pescoço e o robô. Para evitar colisões desnecessárias, tem que proteger a face e o pescoço do paciente. E para ajudar em alguma aspiração, alguma coisa que ele vê e quem está às vezes no DOC não vê. Perfeito. Então essa dupla, sendo 2 especialistas, é muito importante. Perfeito. E do mesmo segmento, né? Da mesma especialidade. Da mesma área, justamente. Importante. E quais são atualmente os tipos mais frequentes de câncer de cabeça e pescoço? Eu gostaria que o senhor comentasse. Frequência. O disparado do tumor que a gente mais tem em cabeça e pescoço é pele, né? Tumores de pele, mas esse não é um tumor tratado com a cirurgia robótica. Não tem sentido a gente gastar um instrumento caríssimo para operar uma situação superficial. Claro.
Para a cirurgia robótica, especificamente, são os tumores do fundo da garganta, que são os carcinomas epidermoides que estão aumentando muito a incidência, principalmente os ligados ao vírus HPV. E outros tumores de região mais profunda do pescoço, como alguns linfonodos, ínguas que a gente consegue operar, esvaziamentos cervicais complexos, tireoide a gente consegue também por acessos que não deixa cicatriz, é bem interessante. No caso desses cânceres de faringe, são cada vez mais frequentes no caso do HPV? Gostaria que o senhor comentasse. Está aumentando muito a incidência, isso aí começou a se observar nos Estados Unidos, uma incidência importante. É o tumor que durante alguns anos, ali entre 2010 e 2020, o tumor que mais aumentou a incidência. Foi bem interessante, os tumores de faringe relacionados ao cigarro começaram a diminuir e começou a ter muito desses tumores relacionados ao HPV, numa idade um pouco mais precoce. Então é interessante até aproveitar o espaço aqui para falar com o pessoal, vacinação contra HPV, hoje em dia liberado até para adultos 45 anos de idade, vale a pena todos fazerem, tanto as mulheres quanto os homens. A gente está operando muito paciente com câncer de garganta que podia ter sido prevenido. Olha, que importância de falar dessa questão da vacina, trazer para os ouvintes aqui. Bem importante, realmente. E já está disponível isso nos postos de saúde, pelo SUS? No posto de saúde tem uma limitação de idade que é mais para os jovens, adolescentes. Para os adultos está na rede privada. Na rede privada, mas tem acesso? Tem também. acesso e liberado até os 45 anos de idade, bem tranquilo. É só pedir para fazer a vacina. E os tumores, acho que é importante a gente falar aqui, doutor, em relação ao cigarro, tabagismo. É a principal causa de câncer de cabeça e pescoço nas áreas das mucosas, que é boca, faringe. Faringe é aquela região no fundo da boca. E o câncer de laringe também. A laringe é o lugar mais estreito onde passa a fumaça do cigarro. Então, nessas regiões, o cigarro é um dos principais causadores e quando associado ao álcool tem o risco exponencial, exatamente. Agora com a questão dos vapes aí, principalmente entre os jovens, é importante a gente destacar que pode ter esse risco, né? Tem o risco até porque o vape voltou a ser uma porta de entrada. A gente teve aqui no Brasil uma campanha contra o cigarro que ela era reconhecida mundialmente como uma das campanhas mais efetivas que algum país já fez. E agora está sendo revertido tudo e o pessoal está voltando, inclusive voltando para o cigarro normal em função dos vapes. É importante a gente chamar a atenção que não é só a questão do câncer de pulmão, mas o câncer de cabeça e pescoço. Não é realmente o forte indutor do câncer de cabeça e pescoço, é o cigarro. Exato. Doutor Daniel, além do tratamento do câncer, quais outras doenças de cabeça e pescoço podem se beneficiar da plataforma robótica? Praticamente qualquer tumor, principalmente os tumores iniciais de cabeça e pescoço, pode ser tratados por cirurgia robótica. Por que eu digo tumores iniciais? Porque quando eles estão muito grandes, o paciente igual vai ter que fazer radioquímio, que são outras vertentes. Quem trata a cabeça e pescoço, a gente não pode ter o foco numa coisa só. A gente tem que saber tudo, tem que saber radioterapia, tem que saber químio. Os grupos que a gente tem são multidisciplinares, então tem que saber cirurgia. Dentro das cirurgias, as cirurgias minimamente invasivas e hoje em dia a cirurgia robótica. Num dos cursos que eu fiz, eu ouvi uma vez uma frase muito interessante. Para quem só tem martelo, todo problema é prego. Então, hoje em dia não tem mais cabimento, a gente tem que ter um arsenal de tratamentos para oferecer o melhor para aquele paciente. Mais atual, né? Exatamente, o mais atual, com melhores evidências e o melhor para aquele tamanho de tumor para aquele paciente específico. Então, se a situação já ficou muito grande, a tendência já é ir direto para a radioquimioterapia, que os índices de cura são praticamente os mesmos, só que eu não botei uma cirurgia antes, eu não atrasei o tratamento. Eu vim agora de um congresso, foi esse final de semana passado, o Congresso Nacional em Brasília da Sobracil, que é a Sociedade Brasileira de Cirurgia Minimamente Invasiva e Cirurgia Robótica. A gente conversou muito sobre novos protocolos que para esses pacientes que estão com tumores um pouco maiores, é fazer quimioterapia de indução. Faz a quimio, 2, 3 ciclos, o tumor diminui, aí vem para a cirurgia robótica, faz a cirurgia.
E muitos desses pacientes acabam ali o tratamento, não precisa mais nem ir para a radioterapia. Ou se forem para a radioterapia, fazem uma dose menor, que fica menos sequela crônica da radioterapia. Bem interessantes os protocolos. Que coisa incrível, né? Quer dizer, pode ser a remissão, vamos dizer, da doença. Exatamente, exatamente, e com menos sequela crônica. Que incrível. Muitas pessoas se surpreendem ao saber que a cirurgia robótica também pode ser utilizada em alguns casos de apneia obstrutiva do sono, né? Gostaria que o senhor comentasse. A apneia obstrutiva, isso já é um ramo completamente, é uma ciência toda para ela, é bem interessante. A imensa maioria dos pacientes vão bem com o CPAP. CPAP, é. Mas nem todos, existe uma porcentagem que precisa de cirurgia. E aí existem as cirurgias ortognáticas, que vão mexer em osso, e 12% dos pacientes, já está bem determinado, 12% vão precisar cirurgia da base da língua e da epiglote, porque a base da língua é muito grande, empurra a epiglote fecha a laringe, mesmo usando o CPAP, ou eles têm epiglote flácida. Esses que têm epiglote flácido, o CPAP piora eles, é bem interessante. Olha só. E esses aí, a cirurgia robótica entra perfeita nessa situação. Porque esses pacientes, o que acontece? Quem tem apneia do sono dorme mal. Aí eles ficam sonolentos, o cérebro fica cansado no dia seguinte. O cérebro cansado, qual uma das formas que ele tenta compensar para conseguir pensar um pouquinho melhor e levar seu dia? Da fome por carboidrato, açúcar. Então ele acaba comendo mais. Energia, né? Precisa de energia, o cérebro consome muita glicose. Aí ele come mais, ele gosta justamente das massas de alta absorção. Pão branco é uma coisa que gosto muito. Mas o que acontece? Começa a ganhar peso. Aí ganhando peso, piora a apneia do sono. Claro. Aí piorando a apneia, dá mais fome no dia seguinte, entra nesse ciclo. Esses pacientes, os instrumentos que a gente tem para entrar na base da língua lá, os tradicionais são difíceis, são pacientes que não conseguem abrir muito, a gente não consegue posicionar eles direito com os instrumentos tradicionais. Aí entra a cirurgia robótica, que tem os braços, que na frente dos braços a gente consegue virar eles, levanta eles e a gente consegue operar a base da língua e a epiglote num paciente que de outra maneira não teria jeito. Olha só, quer dizer, isso solucionar o problema. Exatamente, esses 12%, quando bem indicado nesses 12%, o paciente fica solucionado. Que maravilha. E, doutor, em relação também à cirurgia robótica, representou uma das maiores evoluções da especialidade nas últimas décadas, sim, né? Sim. O que mudou concretamente para o cirurgião e para o paciente? É interessante, cirurgia robótica é considerada uma tecnologia imersiva. Tu literalmente, tu mergulha, tu está dentro da cirurgia. O console para a gente é muito confortável, a gente põe a cabeça num visor, nesse visor a gente tem uma visão tridimensional e a cabeça da gente está apoiada ali, então a gente não se preocupa com o nosso posicionamento. A gente usa os joysticks na mão ali e os pedais para acionar o robô. E o que a gente vê no visor, parece que a gente está lá dentro da cirurgia operando. A gente está lá dentro, a gente vê tudo grande. E com as mãos mexendo em todas as dimensões ali, os bracinhos ali na frente e a ponta das pinças. Então, enquanto no material de laparoscopia, das videocirurgias, tudo é rígido, no robô as pontas são flexíveis, a gente consegue mexer, usa o punho para mexer em lugares muito pequenininhos. São articuláveis, né? Exatamente. Isso trouxe a possibilidade de operar lugares apertados, que cabeça, pescoço, tudo é apertadinho. E com isso, como eu não precisei fazer acessos grandes para chegar lá, traz uma qualidade de vida para o pós-operatório do paciente imensamente diferente. Cirurgias que precisariam uma labiotomia, uma mandibulotomia que às vezes precisa cortar lábio literalmente e osso. Rasga às vezes na pele. Para chegar lá no fundo, hoje em dia a gente opera só por dentro da boca. O paciente, em vez de ficar lá 10, 15 dias internado, se recuperando do acesso cirúrgico que a gente fez, está indo para casa no dia seguinte, conversando, comendo, falando, sorrindo. Que coisa incrível. Quer dizer, assim, o acesso a regiões mais profundas e delicadas hoje, através da robótica. Através das vias naturais, que nem a boca, não precisa fazer acessos mais por incisões. Quer dizer, esses desafios da tecnologia ajudou a superar
toda essa questão da cirurgia quando não tinha robótica. Exatamente. Né? Situações que a gente tinha que fazer antigamente, porque não tinha robótica, aí se fazia. Agora, hoje em dia, nos casos em que é possível fazer robótica, não tem mais sentido fazer uma mandibulotomia, por exemplo. Perfeito. E quais pacientes podem ser candidatos à cirurgia robótica de cabeça e pescoço? Existem critérios específicos para indicação? Existe, Dr. Daniel? Existe. Vai depender onde é que é o tumor, né? Aí, anatomia do paciente, não adianta eu querer forçar uma cirurgia robótica num paciente que não abre a boca, num paciente que já tem trismo, por exemplo. Trismo é quando a doença já está invadindo a musculatura, não consegue abrir a boca, porque o robô não vai chegar lá, eu não vou conseguir botar a câmera, 2 braços lá, e outro porque a doença já passou do ponto, vai ter que fazer a quimio, a rádio, então não tem sentido. Espaço parafaríngeo, que é uma indicação fantástica, cirurgia robótica. Espaço parafaríngeo, a gente tem o fundo da garganta lá, que fica atrás da boca, e tem o arcabouço ósseo. Entre o fundo, que é a faringe, e o arcabouço ósseo, praticamente tudo que liga a cabeça e o cérebro passa ali. Lá passa a carótida que leva o sangue para o cérebro, tem a jugular que traz de volta, tem múltiplos nervos que passam ali. Glândulas salivares tem naquela região, então a gente tem muito tumor no espaço parafaríngeo. Os tumores pequenos que saem pela boca a gente consegue operar sem fazer as incisões grandes com cirurgia robótica. Se é um tumor grande que nem sairia pela via natural, não adianta eu forçar a situação. Claro, né? Com certeza. Entre os tumores que mais se beneficiam dessa abordagem estão os cânceres de orofaringe. Isso, a faringe, isso aí. E são especialmente na base da língua e nas amígdalas, né? Isso. Por que nesses casos apresentam resultados tão favoráveis com a cirurgia robótica? Esses são os tumores mais relacionados ao HPV, justamente, que é o vírus. E esse vírus, ele gosta de se filtrar nesses tecidos amidalianos que a gente tem, ou nas amígdalas palatinas, ou então nas amígdalas linguais, que ficam na base da língua, e no fundo da cripta ele se instala ali e começa a se criar. Eles geram um tipo de proteína que desliga o controle de replicação celular. Então as células da amígdala, da faringe, ali começam a se multiplicar localmente muito, sem um controle, sem o freio mais. Quanto mais se multiplica, mais clones aparecem. Daqui a pouco surge um clonezinho ruim, com potencial metastático, pronto, formou um câncer. E os sintomas que a pessoa tem, até para a gente destacar, no caso do câncer de orofaringe, são feridas que se formam, vamos dizer, na região das amígdalas? O normal desses cânceres, a gente olhando visualmente não vai ver nada. E na faringe, um dos aspectos mais precoces que mostra são as ínguas no pescoço, um linfonodo já com uma metástase. Então o paciente vem ali, me surgiu aqui um linfonodo, a gente vai pesquisar, pede os exames, aí descobre que lá dentro da amígdala tem um tumorzinho que deu uma metástase, e enquanto tiver 1 ou 2 metástases e o tumor é ressecável, aí a cirurgia robótica comprovadamente tem uma sobrevida melhor que a cirurgia tradicional. De ressecção. Faz a ressecção, sobrevida melhor e já melhor do que a rádio e a quimioterapia quando são feitas sem a cirurgia. Mas com cirurgião experiente, com margens adequadas, que tudo isso tem que ser avaliado. Centros de referência, exatamente. Isso é bem importante, né? Muitos pacientes têm receio das cicatrizes e das possíveis alterações estéticas, né? Em diversos casos, a cirurgia robótica permite evitar incisões externas visíveis? Sim, isso aí para a cirurgia daí de pescoço, tanto da região média do pescoço, aqui, que seria um cisto tiroglosso mais frequente, cirurgia da tireoide, cirurgia da região lateral do pescoço, que é cisto branquial, linfonodos, esvaziamentos cervicais, quando tem que tirar vários linfonodos por causa de tratamento de alguns tipos de cânceres, a gente consegue fazer com incisões escondidas. As regiões que se esconde a incisão ou faz por acesso retrolabial, por trás do lábio, chega com os braços robóticos no pescoço, ou quando lesões são maiores, que não vão sair por aqui, a gente pode fazer por incisão retroauricular e na linha do cabelo, fica escondido
Ninguém vê que foi operado. Imagina, Com fica resultados perfeito, fantásticos. E no caso da cirurgia de tireoide, como é que é feito também? Tem essas duas vias de acesso que são possíveis fazer. Além do aspecto estético, existe também a preocupação com funções fundamentais, né? Como fala, mastigação, deglutição e respiração. A tecnologia contribui para preservar essas funções? Sim, sim. Principalmente naqueles casos que são os cânceres da faringe, da orofaringe ou da hipofaringe, base da língua. Evitando fazer uma mandibulotomia, evitando fazer a labiotomia, só nisso aí já vê uma qualidade enorme para o paciente. Sim, imagino, né? Nos outros casos, por exemplo, a cirurgia da tireoide, estatisticamente tem os mesmos riscos da cirurgia aberta. Mesmo a gente vendo maior tudo ali, que é bom de fazer, a gente vê os nervos grandes, a gente consegue preservar, mas do ponto de vista estatístico, principalmente comparando os bons cirurgiões que fazem aberta com os bons cirurgiões robóticos, os índices são os mesmos de lesões. Por causa da região, doutor Daniel, seria que está localizado? Não, é que são riscos baixos já são riscos baixos. Eles já são riscos iniciais muito baixos, ser feitos por especialistas. Então, quando uma coisa já é muito baixa, não consegue baixar mais. Claro, né? claro, então, sim, o risco já é muito reduzido, exatamente. Né? Doutor Daniel, estudos internacionais têm demonstrado redução de complicações e recuperação funcional mais rápida em pacientes selecionados para cirurgia robótica. Na sua experiência clínica, quais benefícios são mais percebidos pelos pacientes após a cirurgia? Um é esse, o evitar esses acessos amplos que precisava se fazer. Eu tenho, dentro da minha formação ali, eu fiz uma pós-graduação no Einstein e naquele período alguns pacientes que vieram me procurar aqui eu levei para operar lá. Né? Então pelo instrutor lá, foram operados lá no Einstein. E um paciente que a gente não tinha ainda o robô XI aqui, que precisa para cirurgia cabeça-pescoço, que eu teria que fazer com essa labiotomia, mandibulotomia ampla, que é um paciente que ficaria uns 10 dias precisando se alimentar com sonda, precisaria uma traqueostomia para respirar algum tempo. Depois que saiu a cirurgia lá, acabou, o paciente foi para a sala de recuperação e eu fui para o aeroporto pegar o avião para voltar. Antes de embarcar, a esposa do paciente me enviou uma foto. Doutor Daniel, estamos aqui muito contentes. Olha ele aqui, ele sentado numa cadeira tomando um suco. 3 horas depois da cirurgia. Meu Deus, nossa, muito rápido. Muito rápido. Uma coisa que precisaria 10, 15 dias de sonda, ele estava imediatamente sentado numa cadeira tomando um suco, feliz da vida. E os cuidados, então, são mínimos. Os cuidados para dor, básicos de qualquer cirurgia e seguir a vida bem. Quer dizer, o retorno às atividades habituais... A gente pede 10, 15 dias para não fazer esforço físico. Atividade física. E aí depois vai seguindo para a vida normal. Perfeito. Doutor Daniel, a gente tem um quadro aqui que é bem tradicional, que é os mitos e verdades. Então eu aproveitei aqui para pontuar algumas questões, algumas afirmações eu gostaria que o senhor comentasse. Isso é uma forma até mais didática para os nossos ouvintes aqui, né? Então eu vou falar algumas frases aqui, algumas ideias, né? O robô realiza a cirurgia sozinho, sem participação ativa do médico? Mito ou verdade? Mito. Por enquanto é 100% é o cirurgião que comanda. Acha-se que o caminho que vai vir... que todas as cirurgias estão indo para um banco de dados. Os bancos estão sendo montados. Acha-se que o passo que vai vir é quando tu está fazendo a cirurgia e tu for fazer uma abordagem diferente do que é o padrão que está no banco de dados, vai vir o aviso ali no Inteligência visor. Artificial até. Vai dizer, doutor, tem certeza? Tem certeza? 99% dos outros fizeram pelo outro lado. Quer por aí mesmo? Acha-se que esse vai ser o primeiro ponto. Para fazer totalmente sozinho, vai vir uma hora, mas eu não consigo imaginar quando é. Eu também não imagino que sem o médico, acho que é fundamental o olhar humano ali. É muito detalhe. Muito. Precisa. É. A cirurgia robótica costuma proporcionar maior precisão e visualização das estruturas anatômicas. Mito ou verdade? Isso é verdade.
até poderia, assim, fora da robótica, pode dizer, não, eu consigo com um microscópio grande, com pinças delicadas, ver e fazer as mesmas coisas, mas daí não é com o mesmo conforto. No robô tá ali, tá confortável, e as pinças, aí que vem a grande diferença. Tu escolhe o quanto que tu quer que tu mexe aqui, o quanto que vai mexer lá na frente. O microtremor que a gente tem é filtrado, não vai estar lá na ponta da pinça. Tem para evoluir ainda o tamanho das pinças, ainda pode evoluir, pode ficar menores ali. As cânulazinhas, As cânulazinhas, exatamente. Mas a precisão de enxergar e a precisão de mexer é muito boa. A cirurgia robótica pode ajudar a reduzir cicatrizes externas em alguns tipos de procedimento. Sim, mito ou verdade? Sim, não, total verdade. Não só cicatrizes, quanto defeitos cirúrgicos, como uma secção óssea, onde às vezes se perde dente, às vezes se desalinha os dentes quando na ressutura. Então, é verdadeiríssima essa colocação. Cirurgias menos invasivas podem favorecer recuperação mais rápida e menor tempo de internação em pacientes adequadamente selecionados. Mito ou verdade? Verdade total. O exemplo são esses tumores de espaço parafaríngeo que, em vez de ficar 10, 15 dias no hospital, internado, sonda, o paciente no dia seguinte indo para casa. Doutor Daniel, muito obrigada pela sua presença aqui no Viver Bem e por compartilhar informações sobre os avanços da cirurgia robótica. Sem dúvida, conhecer as novas tecnologias disponíveis ajuda a população a compreender que o tratamento do câncer evoluiu muito e que hoje é possível oferecer mais precisão, segurança e qualidade de vida aos pacientes. Eu agradeço muito pela presença. Obrigado pelo convite. Uma boa tarde. Obrigada, doutor. E assim chegamos ao final de mais uma edição do programa Viver Bem Guaíba. O Viver Bem tem o patrocínio da Unimed Porto Alegre e da Anhiggs. Unidade de atendimento pediátrico, a Unimed Porto Alegre tem. E Anhiggs, 75 anos, a Casa do Médico Gaúcho. Este programa ficará disponível no Spotify e no YouTube para quem quiser ouvir novamente ou compartilhar com familiares e amigos. Espero você no próximo sábado, ao meio-dia, aqui na Rádio Guaíba, na mesa de áudio Luciano Vargas, na equipe técnica Guilherme Silveira, produção e apresentação Paula Sá, gerência de jornalismo e esporte Rafael Sequim e direção geral de Claudinei Girotti.